Boa noite a todos. Mais uma vez, feliz por essa oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês sobre doutrina espírita, sobre essas lições maravilhosas que o Mestre deixou para gente. E é grato pela oportunidade, né? Muito grato mesmo. Me chamo Marcelo Lucas, sou do Centro Espírita Isaac Lima, aqui de Campo Grande, e viemos falar sobre um tema muito importante, né, nesse momento que a gente atravessa aí, a transição do planeta, né? Mas antes, vamos ler a nossa página de preparo para que a gente possa se ambientar e a gente possa desenvolver o assunto de forma tranquila, né? É do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. A lição é a lição chamada Com Esperança. Você pode. Você pode ter uma vida de alegrias, de esperanças e paz inabalável. É uma realidade que vem ao seu encontro, de braços abertos. Admita que pode ser feliz. A partir daí, a felicidade toma impulso dentro de você. Alimenta-se e desenvolve amplamente. Como uma lâmpada que necessita da corrente elétrica para se acender, a felicidade necessita da corrente positiva da sua mente para operar mudança das pequenas às grandes. Alimente a corrente da felicidade no seu coração. Assim Deus o quer. Seja feliz. Você faz a felicidade aparecer com a vontade de ser melhor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer imensamente pela oportunidade do aprendizado, da reflexão, da meditação, em tudo aquilo que iremos desenvolver nesse momento e que juntos iremos refletir bastante. Obrigado, Jesus, obrigado pela oportunidade. Que todas as palavras aqui colocadas possam ser bálsamo de luz para todos aqueles que escutam, para todos aqueles que assistem, e que possa chegar a cada coração necessitado, dando força, coragem e benevolência. Ampara-nos a cada dia, Senhor, nos dando a esperança, a perseverança, a fé, a coragem, para que possamos conseguir continuar nossa jornada, buscando sempre os pensamentos positivos, buscando sempre a felicidade, buscando sempre os nossos amores, para que possamos, Senhor, nos fortalecer a cada dia para um caminhar de paz, de tranquilidade e serenidade, rumo à nossa evolução, rumo à nossa felicidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo mais uma vez, e que em teu nome que fiquemos em paz. Que assim seja. Bem, meus amigos, o tema que a gente vai desenvolver hoje fala de uma coisa muito importante, que é a família. A importância da família para a nossa evolução. Então, gente, que coisa legal, né? Eu sempre gosto de falar isso quando a gente está conversando sobre o tema, que nós vivemos em família. O nosso primeiro núcleo social é a família. E a gente fica questionando por que disso, né? Por quê? Né? Por que a gente precisa desse núcleo? Por que a gente precisa dessa aglomeração de espíritos para poder evoluir, né? E aí a gente lembra sempre desse fato, né? Nós somos espíritos em evolução e precisamos um dos outros para poder alavancar a nossa evolução. Então, viver com o outro, né, estar com o outro, é sempre muito importante, porque a gente aprende muito com o outro. A gente consegue trocar, né, as coisas boas que o outro faz, nos serve de exemplo para o bem conduzir. As coisas erradas que o outro faz, nos serve de exemplo do que não fazer, para não fazer. A partir do momento que incomoda a gente, né, a gente já pensa que pode mudar, não é verdade? Então,
se fosse para a gente nascer sozinho, a gente nascia dentro de uma caverna num ovo, né? Botava lá o ovo, chocava o ovo, a gente saía de dentro do ovo, né? E dava o nosso jeito, né? Como popularmente se fala, né? Então a gente para pensar que a estrutura não é assim, né? Há todo o processo, né, de relação, né? Aonde, né, o casal se junta, né? Quando é um casal heterossexual, né, existe a relação sexual e a fecundação, né, do espermatozoide pelo óvulo, e aí gera-se uma nova vida, um novo espírito, né, ocupa esse corpo, né, para que possa realmente continuar sua jornada evolutiva. Então, esse espírito novo que chega, né, que reencarna, ele passa por toda uma preparação na espiritualidade, e essa preparação envolve vários outros espíritos que acompanham essa preparação em todos os aspectos, né? Então, a gente percebe que ninguém vive só, que ninguém está só, que ninguém está sozinho nesse caminhar, né? Desde a espiritualidade, quando começa a preparação para reencarnar, existe um grupo de pessoas, de espíritos nesse trabalho, para ajudar a gente a se preparar para vir. Quando a gente vem, esses espíritos ficam lá torcendo por nós, né? E a gente nasce o quê? Da barriga da mamãe, né? Nasce da barriga de uma mãe e essa mãe gera esse filho, e esse filho nasce, ou os filhos nascem, e quando é gerado, né, e essa mãe, por algum problema, por alguma situação familiar, alguma coisa não consegue ficar, entrega para outras pessoas que ela não importa. O agrupamento familiar é aquele agrupamento aonde existe o amor, é onde existe o carinho. Então, famílias tradicionais, né, homem, pai, mãe, filhos, né, ou famílias, né, de outros gêneros, né, duas mulheres, dois homens, né, seja lá como for essa família, né, quando essas pessoas se juntam, tudo tem um objetivo. O objetivo maior é crescer. O objetivo maior é evoluir. E para que isso? Né? Para quê? Eu não posso, pelas minhas próprias pernas, pelas minhas próprias ações, evoluir sozinho? Eu acredito que não. Né? A gente sempre aprende com a experiência do outro. Quando a gente está estudando, a gente não tem um professor que tem lá, que estudou um pouquinho mais e que passa aquilo que estudou para os alunos, para que o aluno possa aprender. Né? Então a gente sempre está lidando com a experiência do outro. E na família é onde se reúnem, na literatura espírita isso consta aí em várias obras, né? tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, como outras obras subsidiárias. Isso mostra a família é um elo aonde se juntam espíritos, na maioria das vezes afins, né, que juntos vão caminhar, eles vão galgar essa evolução, um ajudando o outro, né? A família ela tem uma importância tão grande no caminhar, porque quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento do passado. E quando a gente esquece o passado, quando a gente tem esse esquecimento do passado, a gente tem a oportunidade de fazer um novo capítulo de história da nossa vida, né? E nesse novo capítulo, a gente deixa um pouquinho lá escondido, né, o que aconteceu no passado, e a gente agrega um novo grupo familiar, uma nova estrutura familiar, e que geralmente se juntam ali,
espíritos afins, mas também espíritos que têm dificuldades um com o outro, que trazem das outras reencarnações dificuldades, dívidas, né? Então, se a gente não tem esse esquecimento do passado, ia ficar muito difícil que essa nova família possa se agregar, que esses espíritos possam se agregar, né? Os espíritos ditam a Kardec no Evangelho, no capítulo 14, no item 8, que fala da família espiritual, da parentela espiritual e da parentela corporal. Ali os espíritos ditam a Kardec e são muito felizes quando falam que a nossa verdadeira família é a família espiritual. Mas não desprezam a família corporal em momento nenhum, né? A gente vai conforme Deus nos cria simples e ignorantes, e a gente vai, com as diversas encarnações, a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo, né, aprendendo, vai adquirir conhecimento, a gente vai praticando, a gente vai interiorizando as leis divinas até alcançar essa perfeição, né, relativa, né, que é a nossa felicidade. E aí a gente constrói uma história com espíritos que a gente se afiniza, que a gente tem dificuldades em uma vida, na outra a gente continua com essa dificuldade, mas a gente caminha um pouquinho, depois a gente vai melhorando até a gente se ajustar às leis divinas, né? Então, a família é muito importante porque é esse primeiro grupo social, né? A gente sabe que dentro da família também há muitos conflitos, mas esses conflitos são em virtude da nossa ainda imperfeição, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que a gente ainda tem isso muito forte dentro da gente, e mesmo com o véu do esquecimento, a gente tem lá no nosso subconsciente, lá, as nossas tendências, né? Aí às vezes a gente vê aquelas coisinhas, né? Que um filho, ele não se dá bem com o pai, mas se dá muito bem com a mãe, um irmão não se dá bem com o outro, mas se dá bem com o outro irmão, né? Então, é justamente por isso que a família é importante para a nossa evolução, porque a gente vai se juntar para aprender a amar, para aprender a ser espíritos melhores, né? Então, a gente para pensar, né, o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso nesse processo, porque Ele nos faz estar juntos para que a gente possa nos modificar, né, individualmente, né, fazer a nossa reforma e alavancar outras pessoas, outros espíritos, para que possam também juntos crescer. Olha que bacana isso, né? Então, dentro da família, a gente precisa estabelecer, né, a lei de amor. Por mais difícil que seja, a gente sabe que tem N situações que fazem com que as famílias se desarmonizem, né? É questão financeira, é problema financeiro, um pai ou uma mãe que são mais difíceis, que são mais agressivos, é um filho difícil, uma filha difícil, né? São as fases dos filhos, a infância, a adolescência, que é uma fase conturbada, né? A juventude, a busca da sua colocação dentro da sociedade. São inúmeros fatores que podem desestruturar, né, uma família e fazer com que esse grande objetivo, que é conduzir para a evolução, isso não aconteça de forma mais rápida. Mas o importante é o quê? É identificar as dificuldades. É identificar, né? Como a gente já sabe que nós reencarnamos nessa célula chamada família, e que dentro dessa célula existem espíritos afins e espíritos não afins, se a gente já tem essa consciência, a gente já dá um passo inicial para o quê? Para a gente construir essa evolução, né? Modificar hábitos, modificar, né, tendências, melhorar o nosso íntimo, né? E assim sucessivamente. Mas a gente precisa, já que a gente tem essa consciência, a gente precisa trabalhar
para essa estruturação melhor da família, né? Temos problemas financeiros, temos, saímos muito cedo de casa para trabalhar. Hoje a gente sabe da necessidade, né, de todos dentro da casa que tem a função de educar, de criar, de fornecer o alimento, a vestimenta e tudo mais, tem necessidade de trabalhar, né? Então, geralmente, o pai, a mãe, ou os dois pais, ou as duas mães, elas precisam trabalhar, né? Para poder suprir a família. E muitas das vezes os filhos ficam, né? Ou em creches, ou com avós, ou com tios, ou com vizinhos, dependendo da situação, né? Cuidadores, né, babás, né, seja lá o que for, e esse convívio familiar fica mais difícil, né? E os filhos acabam sendo criados assim de formas diferentes e acaba conduzindo a alguns problemas, algumas dificuldades na sociedade. Mas o que é importante? Não é não é a quantidade de tempo que a gente fica com a nossa família, é a qualidade que a gente dá ao tempo que a gente tem para ficar com a nossa família. Isso que vai fazer diferença nesse caminhar evolutivo, né? Tem uma historinha muito bacana que a gente já leu e é muito conhecido aí talvez no meio espírita. Eu gosto muito dessa história que um pai, ele saía muito cedo de casa e a filha ainda estava dormindo quando ele saía para trabalhar. E quando ele chegava do trabalho, a filha ainda estava dormindo. Então ele queria estabelecer uma comunicação com a filha, para a filha saber que mesmo nessa dificuldade de se encontrarem, por causa dos horários de trabalho do pai, aquela coisa toda, o pai estava ali. O pai estava ali, o pai amava muito ela e que ela podia sempre contar. Então, quando ele chegava do trabalho, que ele encontrava ela dormindo, ele ia lá na cama dela, pegava e dava um nozinho no lençol da cama dela. No dia seguinte, o pai saía para trabalhar, a filha não estava dormindo. Quando a filha acordava, a filha olhava aquele nozinho e sabia, ó, meu pai esteve aqui, me deu um beijo de boa noite e me abençoou. Né? A filha sabia que toda vez que tinha aquele nozinho é porque o pai esteve ali presente quando chegou e abençoou ela, beijou, deu boa noite, esteve ali com ela. Né? Então, isso se chama qualidade nas relações. Né? Apesar do pouco tempo, esse pai ele dava uma qualidade naquela relação e aí dava uma segurança para a filha, porque sabia que aquilo tudo ali era momentâneo, né? Que um dia a situação ia melhorar, a situação ia estar melhor e o pai ia poder estar mais presente, né? Mais fisicamente presente, né? Mas é essa qualidade que a gente precisa trabalhar dentro da gente, dentro do seio familiar, é essa qualidade das relações. Eu tenho um marido difícil, eu tenho uma esposa difícil, eu tenho filhos difíceis. Então, se eu tenho essa consciência que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir, se eu tenho esse conhecimento, eu tenho como por obrigação fazer de tudo que estiver ao meu alcance para que essas relações melhorem, né? Então, culto no Evangelho do Lar, fundamental, para que possa harmonizar, é um momento onde a família possa estar junto e se reunir, e os espíritos ali envolvendo aquela família, dando energia para que eles possam conseguir continuar caminhando. Então, isso é muito bom, muito importante, né? A família ser evangelizada, né? Ir à casa espírita, levar os filhos para a evangelização infantil, juvenil da família, a família estar toda dentro da casa espírita. Então, tudo isso fortalece os laços, porque conhecimento é muito importante para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, que a gente adquire o conhecimento, principalmente esse conhecimento de lei de causa e efeito, né?
a gente acaba entendendo por que que a gente passa por determinadas coisas, né? E quando a família está toda junta, né, num trabalho edificante, procurando adquirir conhecimento através das lições do Evangelho, tudo isso fortalece os laços de família, né? E tudo isso conduz a família mais rápido à evolução. Então, esses pontos são importantes para poder a gente entender a importância da família para o processo evolutivo do espírito, né? Porque todos aquele grupamento ali junto, né? Aprendendo a lidar, né? Um com as características do outro, isso faz com que a família cresça e aquele grupo familiar cresça. Mas a gente sabe que ainda temos ainda algumas dificuldades, que a gente apresenta ainda algumas dificuldades nesse desenvolvimento, né? E a gente pergunta, o que fazer, né? Quando a gente tenta e a coisa não funciona, né? Tem uma historinha também, né, que é muito legal, que uma família, né? Família, né? O marido, a esposa, os dois filhos. Mas o marido tinha um probleminha do alcoolismo, né? Era um homem trabalhador, era um homem que cumpria com as suas obrigações, né? De subsistência da família, mas tinha essa dificuldade, que era a bebida. A esposa muito dedicada, né, à doutrina espírita, ao espiritismo, né? O pai também gostava muito da doutrina espírita, né? Frequentava com a esposa sempre que dava, por causa do trabalho dele, mas ele tinha essa dificuldade, né? Saía com os amigos, aí bebia muito, né? E, e era muito difícil essa situação mudar, né? E já estava acontecendo algumas dificuldades da família e tudo mais. E essa mãe, né, essa esposa, ela era muito dedicada. E ela tinha uma coisa muito grande dentro dela, que era a fé. Era a certeza de que essa situação ia mudar. Isso é um outro ponto muito importante de, dentro da família, ter esse elemento, ou mais de um elemento, que tenha essa fé forte, de que apesar das dificuldades, apesar das coisas difíceis, a fé fortalece, a fé faz com que aquela dificuldade venha, mas a gente sabe que a gente vai suplantar, porque a gente vai ter a ajuda dos amigos espirituais, que Deus está olhando por nós, que Jesus está conosco, torcendo muito para que a gente consiga vencer esse obstáculo, né? E ela com muita fé, ela lutava muito, né? Pedia muito. E aí um belo dia o marido saiu com os amigos, né? Mais uma vez, né? Bebeu aquela coisa toda. E a esposa ficou em casa muito preocupada com ele, com a situação toda. E, e os amigos já no bar, né? Todos já alterados por causa do álcool. Eles resolvem sair de carro e ir para um outro lugar. E a gente sabe, né? Onde tem esses amigos, onde tem essas pessoas envolvidas aí com bebida ou com qualquer vício, existe um grupo de espíritos também, né? São aqueles obsessores que se alimentam daquela energia, daquele processo ali da bebedeira e tudo mais, e instigam eles que eles possam continuar bebendo mais, para que eles possam cada vez mais sentir essa sensação, né? Então e no meio disso aí, muitos espíritos também que tenham alguma dificuldade, né, com algum daqueles irmãos que estão ali no bar, aproveitam também para articular as suas vinganças, articular uma maldade, tudo mais, para que possa realmente, né, satisfazer o ego deles, né? E esses amigos resolvem sair, mas só que estávamos todos bêbados. E esse irmão, a esposa em casa, rezando muito, orando muito, pediu para que o marido voltasse logo para casa, para que ele voltasse bem. Então, naquela fé fervorosa, o, o marido resolve não ir com os amigos. Ele resolve voltar para casa, né? E ele volta para casa, a esposa muito feliz, e no dia seguinte ele vem a saber que aqueles amigos que foram de carro para outro lugar sofreram um acidente de carro e todos morreram, todos desencarnaram, né? Então, olha que coisa legal, né? Essa mãe
com esse espírito, né, de fé e de esperança, né, quanto que ela não ajuda esse marido a se livrar desse problema. Isso é família. Isso é a gente trabalhar não criticando, não apontando o dedo para o outro, porque todos nós somos muito falhos. Mas quando a gente identifica o problema e a gente ajuda, né, a gente consegue minimizar as consequências, as dores, o sofrimento, a gente minimiza tudo. Então, esse é o grande papel da família, né, dentro da, da sociedade, né? Se todas as famílias tivessem essa visão, né, de olhar para o outro irmão, né, dentro que está debaixo do mesmo teto e perceber ele como um espírito ainda em evolução, né, que tem dificuldades e que eu também tenho as minhas, se todo mundo conseguisse enxergar bem isso, seria fantástico o caminhar, né, a evolução dessas famílias, né? Então, gente, é muito quando a gente para pensar, a gente vê assim, temos famílias de todos os tipos, né? E hoje assim, ainda existe muito preconceito, ainda muita dificuldade, mas a gente percebe que hoje a coisa flui de forma melhor, né? A, a, Essas famílias, né, que são formadas por dois homens, duas mulheres, né, e que têm os seus filhos, né, que são ou, né, são gerados por eles ou são adotados, não importa. Mas hoje a gente tem um conceito de família diferente do que a gente tinha há muito tempo. E que bom, né? Porque a gente também aprende, não é isso? Porque a questão não é, é ser heterossexual, ser homossexual, ser qualquer especificação aí dentro da classificação aí sexual, mas é o amor, né? Quantos casais aí homossexuais, né, que se dão bem, que são felizes e que têm as suas famílias, né, e que dão oportunidade a crianças que não têm lar, né, ou que perderam os seus pais, ou que os pais abandonaram, os pais biológicos abandonaram ou faleceram, e dão a eles uma oportunidade de sentir esse amor. Olha que coisa bacana. Então, hoje a gente não tem mais espaço, gente, para esse tipo de preconceito, né? Porque todas as famílias, sejam elas de que tipo for, se dentro delas existe amor, se dentro delas existe um lar harmonioso, se dentro delas existe uma comunhão com Deus, né? Então, que assim seja, né? Que bom que isso acontece, porque não é o fato, né, de ser homossexual, heterossexual, ser o que for, não vai interferir na marcha evolutiva, né? Porque o mais importante ali é o amor, é o respeito, né? É a condução desses serizinhos, né, que estão ainda em corpos infantis ou juvenis, conduzi-los para o bem, para que se tornem homens de bem, né? Para que possam se livrar dos preconceitos, né? Porque o que caracteriza um homem é o bem que ele faz, né? É o amor que ele dá, é o perdão, é a fraternidade que ele concede, né? Não a opção sexual, né? E a gente não fala nem mais opção, né? A condição sexual, né? Então, a gente percebe que quando há amor, quando há carinho, né? Tudo se resolve. A gente tem que entender, gente, que tudo na nossa vida é construção e que a gente tem escolhas. A gente escolhe o bem ou a gente escolhe o mal. Não tem meio termo. Ou a gente faz certo ou a gente faz errado, né? Então, quando a gente faz escolhas
positivas dentro do nosso núcleo familiar, toda árvore, né, bem arada, bem alimentada, né, ela vai produzir bons frutos. É isso? A gente não vai plantar, botar uma semente lá, botar a aguinha na semente e nunca mais botar água. Aquela planta vai morrer. Ela vai tentar germinar, mas não vai dar conta, não é isso? Então, a partir do momento que você joga a semente, você água aquilo todo dia, cuida, né? Quando está com as folhinhas secas, tira as folhinhas para que novas folhas venham. O fruto que ela vai produzir são frutos maravilhosos. Então, gente, a gente entende que da construção da família precisa haver amor, respeito, compreensão, né? Entendimento, diálogo. E esse último diálogo é de fundamental importância, gente. A gente não vai ganhar nada no grito. A gente não vai ganhar nada impondo a nossa condição de provedor daquela família, né? É claro que a gente, muitas das vezes, né, quem está nessa função de prover, né, precisa, muitas das vezes, porque os pequenos, eles precisam de orientação. E muitas das vezes eles não têm maturidade suficiente para entender essa ou aquela situação. A gente precisa mostrar aquela situação, mas às vezes a gente precisa ser firme. Mas essa firmeza tem que ser com amor. Ai, Marcelo, como é que faz uma firmeza com amor? É quando a gente olha no olho, né? A gente abaixa no olho daquela criança, daquele jovem, e olha olho no olho e mostra para ela que nós estamos sendo absolutamente sinceros, honestos e que estamos falando tudo aquilo porque amamos eles, né? Quando isso brota da gente, quando isso sai dos nossos poros, do nosso olho, do nosso coração, né? Isso chega, é energia, gente, é energia que a gente troca. Isso, quando chega neles, dá um baque. Por mais que ainda se tenha orgulho, aí não quer dar o bracinho a torcer, mas isso sente, né? Se um grita de um lado, outro grita do outro, um grita de lá, outro grita de cá, e todo mundo grita, ninguém se escuta, né? E uma das condições para criar essa harmonia dentro do lar e que essa família possa exercer o objetivo, que é conduzir à evolução espiritual, precisa haver diálogo. O diálogo precisa existir. Precisa existir porque senão, gente, nunca vai haver o entendimento. Quando eu quero falar mais alto que o outro, é porque eu estou querendo impor aquilo que eu penso. E num grupo familiar, como são espíritos individuais, cada um tem uma forma de pensar diferente, a gente precisa ouvir. E quando a gente ouve, a gente arquiteta argumentos para que, se aquela situação está errada, a gente tentar mostrar o certo. E ou quando aquela situação está realmente certa, eu dou meu braço a você, não, você tinha razão. Você realmente está certo, eu estou errado. Então vamos fazer diferente. Então, só com diálogo, né? Não querendo impor a opinião minha ou do outro e usar a condição de ser o provedor para impor as suas, as suas crenças e o que você quer, né? Então a gente precisa entender, diálogo é muito importante. Quando a gente dialoga, as situações são mais bem refletidas, mais bem analisadas, né? Quando a gente se reúne em família para a gente resolver alguma questão, aí a gente pede a opinião de todo mundo e a gente chega num denominador comum. Isso é perfeito. Isso é maturidade espiritual, né? Isso é vontade de fazer com que aquela família
ande junta, caminhe junta com Cristo, né? Então, a gente precisa intensificar diálogos, intensificar, é, intensificar essa relação, essa boa relação, né? Mas aí, às vezes, pode surgir um questionamento assim, Marcelo, a gente faz de tudo. A gente dá amor, a gente dá carinho, a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente pede opinião, a gente faz, leva na evangelização, a gente faz o culto no lar, mas aquele membro ali não aceita nada, não quer estar junto, não quer vivenciar conosco, só quer ganhar no grito, não é revoltado. Acontece isso? Acontece. Mas a gente não pode perder a nossa razão, né? A gente tem que ter, é o que teve aquela, na história que eu contei da esposa, né, que tinha um marido alcoólatra, fé. Fé, a gente nunca pode deixar de fazer a nossa parte. Porque se a gente deixa de fazer a nossa parte, aí a coisa não vai funcionar. Se aquele membro da família não aceita nada, apesar de todos os nossos esforços, a gente precisa ter a consciência de que foi tentado de todas as formas unir esse membro ou esses membros dentro do nosso grupo familiar para que pudesse andar junto. Se não deu, tudo bem. A gente continua orando por esse membro ou esses membros, né? A gente continua exercitando amor, a gente continua dando carinho, a gente continua dando colo quando pedir, né? Mas esses membros vão precisar, eles vão fazer as escolhas deles, né? E lá na frente eles vão perceber que tudo aquilo lá atrás que foi falado estava certo. Que se ele tivesse ouvido tudo aquilo ali atrás, hoje não estaria passando por essa ou aquela situação. Por isso que é importante a gente insistir nessa busca sempre do bem, porque lá na frente a gente vai ver o resultado. É igual a parábola do filho pródigo. Ele não quis pegar o dinheiro do pai, ir para o mundo, pegar a parte dele, e aí ele fez um monte de besteira, e depois ele voltou, porque ele viu que ele fez tudo errado. O que o pai fez? Uma grande festa para recebê-lo de volta, porque o filho estava voltando para o seio da família. Então esse pai acolheu, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que acolher. A gente não tem que afastar, a gente precisa acolher. Principalmente esses que são mais difíceis, esses que têm mais dificuldade maior, né? Porque é por isso que a gente está em família. Porque a gente consegue entender que aquele que tem uma dificuldade maior precisa de mais ajuda, né? E todos podem ajudar. Então, gente, essa é a grande importância da, da família, né? Nessa construção evolutiva do ser, né? É construir essas boas relações, é construir essas boas condutas, caminhar sempre dentro dos ensinamentos de Deus e lutar sempre, nunca desanimar, mesmo com as dificuldades, nunca desanimar, sempre ter esperança, ter fé, ter coragem, ter perseverança, porque com certeza tudo isso vai ser um dia colocado lá na balança, e o saldo positivo vai ser sempre maior, né? E aí, lá na vida espiritual, né, esses grupos afins, eles vão se reunir e vão construir cada vez mais situações melhores e ajudar cada vez mais outros espíritos a também ter isso. Então, família, né? Ideia genial de Deus, né? Ideia genial de Deus. Então vamos cultivar isso, vamos amar, vamos dialogar, vamos procurar sempre lembrar dos ensinamentos do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então,
Quando a gente ama, a gente constrói. Quando a gente dialoga, a gente se entende, né? Então, sigamos em frente com amor, com carinho, né? E acreditando muito que essa célula chamada família não está ultrapassada nem perdida. Pelo contrário, está cada vez mais unida para a construção de uma verdadeira evolução espiritual do ser. Muito obrigado, gente. Papai do Céu abençoe vocês imensamente. E obrigado pela oportunidade, obrigado pela chance de poder conversar com vocês sobre esse tema tão legal que é a família, né? E vamos juntos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que podemos trocar nessa oportunidade. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela chance de poder falar sobre esse tema. Que possamos construir dentro do nosso lar um lar de amor, um lar de paz, um lar de harmonia. Que possamos fazer do diálogo, do respeito, do amor, uma constante dentro dos nossos lares. E que tu possas, Senhor Jesus, a cada instante, a cada momento, fazer com que cada coração, cada núcleo familiar se fortaleça mais em amor e em paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, e fiquemos todos em paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus.